beleza? Sejam bem-vindos ao canal Matemática Caveira. E na nossa aula de hoje vamos continuar nossas revisões da Banca Nosso Rumo, corrigindo a prova que aconteceu na cidade de Poá para professor, onde eu vou corrigir 8 questões de matemática e você vai entender mais um pouco de como são os conceitos cobrados pela Banca Nosso Rumo. Se você quer saber como foram essas 8 questões, já sabe, né? Vem comigo que no caminho eu te explico. Bora lá, senhores, dando continuidade aos nossos estudos. Se você é novo no canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma aula, porque eu estou trazendo aí uma mega revisão da Banca Nosso Rumo, mostrando tudo que ela cobra, as pegadinhas, as maldades da banca. Então, se você vai fazer aí GCM de Arthur Nogueira, São Carlos ou qualquer outro concurso aplicado pela Banca Nosso Rumo, que ela tem aplicado prova aí por todo o Brasil, e eu tenho certeza que nossas aulas vão te ajudar bastante. Então é importante estar inscrito para não perder nenhuma aula, porque o YouTube vai deixar uma playlist aqui para você assistir todas as aulas na sequência e entender tudo. Eu tenho certeza, você vai dominar, porque os conceitos que ela cobra são bem tranquilos, bem fáceis mesmo, e ela é bem previsível no que vai cobrar na sua prova, tudo bem? Toda a prova ela cobra sempre o mesmo tipo de questão, então é bem tranquilo, você vai gabaritar, beleza? Depois você vai voltar aqui no canal e deixar o seu depoimento, que vai fortalecer bastante. Combinado? Sem mais delongas, bora para a nossa primeira questão. Como eu falei, foi uma prova aplicada para professor lá na cidade de Poá. Foram 2 cargos aí que eu recebi, pelo menos eu recebi 2 provas, né? Vou corrigir a primeira prova hoje e já na próxima aula eu trago a próxima prova, que vai ser para educação especial, e eu vou trazer para vocês aí, tá bom? Prometo deixar essa prova na descrição do vídeo para que você consiga baixar ela e resolver também as questões de português que caem em qualquer concurso também, né? Questão 8 falava o seguinte, ó. Assinar a alternativa que apresenta a soma dos valores de y e x, quer dizer, de x e y vai aparecer para você, no sistema baixo. E aí, como eu sempre falo, né, toda a prova dessa banca, ela coloca uma questão de sistema de equação do primeiro grau. E aí você tem que dominar isso. Por quê? Se de repente ela fizer o que ela fez nessa prova aqui, onde ela pegou pesado nesse sistema, eu tenho certeza absoluta, que os professores tiveram dificuldade. Por quê? Essa prova foi para a educação básica, ou seja, professores do 1º ao 5º ano. E aí, geralmente, quem é professor do 1º ao 5º ano odeia matemática. Verdade ou não? E aí você cobra uma questão de sistema, que já é um conteúdo que às vezes ele nem lembra mais como resolver isso. E ainda pegou pesado. Por que pegou pesado, senhores? Porque se você está acompanhando as outras aulas aqui no canal, foram questões bem fáceis, que era, por exemplo, lá está 5y, aqui estava 5y negativo. Então era só cortar um com o outro. É ou não é? Aí aqui ela pegou pesado por quê? Como é que eu vou cortar? Se um é 4, o outro é 5. Como é que eu corto x? Isso aqui é 8, lá é 3. Fica complexo. E aí você precisa fazer uma sacada diferente para que você consiga anular uma das duas incógnitas, ou x ou y, você que vai escolher. Como já está um negativo e um positivo, para mim fica muito mais didático eu cancelar o y, né? Não preciso mudar sinal de ninguém, porque um já é positivo e o outro é negativo. Mas como é que eu faço isso? Para que eu consiga fazer isso, eu tenho que multiplicar esse cara por 4 e eu tenho que multiplicar esse cara por 5. E aí você vai falar, poxa, professor, mas pode fazer isso com números diferentes? Pode, porque você vai entender o que eu vou fazer agora. Ó. Vou multiplicar a linha inteira por 4. Ó. 4 vezes o 3x dá 12x. Mais 4 vezes o 5y dá 20y. E 4 vezes o 96, olha só. 4 vezes o 6 dá 24, sobe o 2. 4 vezes esse dá 36, mais o 2 dá 38. Beleza, tranquilidade. Vou fazer agora o 5 vezes todo mundo, ó. E vou mudar a cor para que você entenda as diferenças, tá? 5 vezes o 8 dá 40, 40x. 5 vezes o 4 dá 20, 20y. E 5 vezes o 22 dá 110. Tranquilo. Perceba aqui, ó, não precisei colocar menos 5 ou menos 4, porque aqui já era um negativo e um positivo, então não precisava. Agora, se aqui fosse todo mundo positivo, aqui todo mundo positivo, aí sim, uma das duas linhas, você que iria escolher, tinha que fazer vezes menos, né? Menos 4, aí todo mundo aqui ficaria negativo, né? No caso, todas as respostas ficariam negativo. Ou aqui ficaria menos. Menos 5, aí todo mundo aqui mudaria de sinal. Todo mundo ficaria negativo. Isso se fosse sinais, todo mundo igual, todo mundo positivo, beleza? Mas como a banca já deu um negativo e um positivo, facilitou um pouco a minha vida.
Aí, vamos agora usar o método da adição, onde eu vou somar a linha de baixo com a de cima. Ó. 40x mais 12x dá 52x. Eu devo 20 e eu tenho 20, zerou. Percebeu por que eu multipliquei por 5 e por 4? Porque na hora que eu olhei para esses números, eu percebi que se eu multiplicar o 4 por 5 e o 4 por 5, vai dar 20. E aí eu vou ter valores inversos, né? Mais 20 com menos 20 zeraria. Poderia cancelar o x? Poderia. Aí era só multiplicar esse cara aqui, ó, essa primeira linha, por 8, né? Porque se eu fizer 8 vezes o 3, dá 24, beleza? Aí ficaria 24x. E aqui embaixo, teria que ser vezes 3, porque 3 vezes esse 8 daria 24. Só que um deles teria que ser negativo, percebeu? Como eu falei, o y já estava um positivo ou negativo, ficou muito mais fácil. Continuando, somando lá, ó. 110 mais 384 vai dar 494. Tá multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então vai ficar assim, ó. 494 dividido para 52. Junta todo mundo. 5, 7, 8 vezes? Ou 9? 9 vezes o 2 dá 18, sobe 1. 9 vezes esse dá 45, mais 1 dá 46. Fazendo a subtração, aqui não dá, pega emprestado, esse cara vira 8. 14 menos o 8 vai dar 6. 8 menos esse dá 2. E 4 menos 4 dá 0. 26 não dá para dividir, vírgula lá e um 0 aqui. E agora? 5 vezes? 5 vezes o 2 dá 10, sobe 1. 5 vezes esse dá 25, mais 1 dá 26. E aqui vai zerar. Então, ou seja, o valor desse x é 9,5. E aí a banca pegou pesado por causa disso, né? Além de tudo, me deu uma resposta com vírgula, né? E aí isso torna um pouco mais complexo, né? Fazer uma divisão que vai dar número quebrado. Mas beleza, eu achei o valor de x. Vou até anotar aqui em cima. X é igual a 9,5. E como é que eu acho o valor de y? Porque ele quer a soma de x mais y, né? Volta nessa primeira linha. Nesse momento eu já sei o valor de x. Ele vale 9,5. Então eu vou fazer 3 vezes o 9,5. Vamos fazer aqui, ó. 3 vezes o 5 dá 15, sobe 1. 3 vezes esse dá 27, mais 1 dá 28. Uma casa após a vírgula, uma casa após a vírgula. Então 3 vezes o 9,5 dá 28,5. Beleza? Só que esse 28,5 vai para o outro lado subtraindo. Então, para que você entenda, vai ficar assim, ó. 5y igual a 96 menos esse 28,5, tá bom? Porque esse 28,5 é o resultado desse cálculo aqui. Agora vamos fazer lá, ó, 96 menos 28,5. A banca pegou bem pesado nessa questão. Pega emprestado, vira 5, 10 menos esse dá 5, vírgula embaixo de vírgula. 5 não dá, pega emprestado. 15 menos esse dá 7 e 8 menos esse dá 6. Então vai ficar assim, ó, 5y é igual a 67,5. Tá multiplicando? Vai para o outro lado dividindo, vai ficar 67,5 dividido para 5. Meu Deus, não tem nem espaço mais fazer. Vou fazer aqui mesmo. 67,5 dividido para 5. E como é que eu faço divisão com vírgula? São 3 passos, senhores. O primeiro deles, colocar vírgula onde não tem. Beleza? Segundo, uma casa após a vírgula, uma casa após a vírgula. Se fosse 53, por exemplo, aqui, ó, não seriam 2 casas após a vírgula? Eu colocaria 2 zeros lá após a vírgula, tá bom? Aí feito isso, agora só tirar as vírgulas. Então são 3 passos que eu uso para fazer a divisão com vírgula, tá? Juntando aqui uma única vez, vai ser 50, vai sobrar 17. Baixa o 5. Agora vai ser 3 vezes, né? 3 vezes o 50 dá 150. Vai sobrar 5, 25, que é menos. E aí o 25 eu não consigo, então é vírgula lá e um zero aqui. E agora 5 vezes. 5 vezes o 50 vai dar 250. E aí aqui vai zerar. Beleza. Então o valor do meu y, deixa eu só apagar aqui, ó. Eu já achei o valor do x, agora o valor do y é 13,5. Beleza. Como ele quer a soma dos dois fatores, deixa eu só dar uma limpada aqui, ó. A soma dos dois fatores vai ser isso aqui, ó. 13,5 mais 9,5. 5 mais 5 dá 10, sobe 1. 10 mais 1 dá 13, sobe 1. E 1 mais 1 dá 2, vírgula embaixo de vírgula, 23. Então, a alternativa que tiver o número 23 vai ser a correta, mas você percebeu que realmente foi uma questão bem difícil, bem complexa,
Primeiro porque tinha que saber fazer essa sacada aqui, que eu acho que foi a parte mais difícil. Depois, você ainda chega em números quebrados, né? Número com vírgula, ou x com vírgula, e aí eu tenho que fazer todo um cálculo com vírgula, divisão com vírgula, de repente, né? Você tem essa dificuldade de fazer ainda, então tem que aprender, sinceramente, tem que aprender a fazer multiplicações e divisões com vírgula, porque as bancas adoram, elas sabem das nossas dificuldades, das nossas limitações. Então elas vão cobrar bastante, principalmente divisão com vírgula, tá, senhores? Você tem a obrigação, você percebe que não é tão difícil. Só que tem regras a seguir, né? Por exemplo, aqui os 3 passos que eu mostrei para vocês, e outras regras, e aí se você esquece uma delas, você não consegue fazer a divisão. Alternativa A, que tem o 23, alternativa A de habilitação. Aí os professores me matam agora. Mas é isso aí, tá? A de habilitação é a correta, bora para nossa próxima. Bora lá. Oi, produção! Nossa próxima questão é a questão de número 9. Falava assim, ó. Acredito que a 8 foi a mais difícil, tá? As outras são bem mais tranquilas. Helena recebeu R$ 278.500 pela venda de um imóvel e decide aplicá-lo a juros simples com uma taxa de 1,9% ao mês. Sendo assim, correto afirmar que após 13 meses o montante será D. Então, questão de juros simples, bem tranquilo, onde eu coloco sempre primeiro aqui em pé as informações para comparar e ver se está tudo certinho. Então, capital, 278.500. Você nunca vai pôr os 2 zeros após a vírgula. Taxa 1,9% ao mês. E o tempo? 13 meses. Então a taxa está concordando com o tempo, não precisa alterar nada, eu tenho que saber os juros. Mas ele nem quer saber juros, ele quer saber o montante. E montante é uma outra fórmula. O montante é igual ao capital aplicado mais os juros que rendeu. Anota essa fórmula aí, tá? Porque aqui não tinha pegadinha, mas vá que justo na sua prova tem essa pegadinha e algumas bancas acabam cobrando, tá? Então, bora lá. J é igual a City, né? Você vai pensar aí no Manchester City. Juros eu não tenho. Capital, 278.500 vezes a taxa, 1,9%, vezes, esse símbolo aqui, ó, significa que você tem que dividir para 100, tá? Vezes os 13 meses. Brasil. Corta esses 2 zeros com esses 2 zeros. Vou fazer esse número vezes 1,9 e o resultado vezes o 13. Quando você fizer essas duas multiplicações, você vai chegar em 68.789,50. E aí, por que eu falei que tem que ter muito cuidado, senhores? Porque aqui a banca ela não perguntou qual os juros que vai render. E tem banca que coloca essa alternativa. Só que ela quer saber montante. Então, se ela quer saber o montante, essa alternativa não é a correta. Tem que ter muita atenção nisso. Tem banca que faz isso. Pergunta o montante e na alternativa A, por exemplo, está o valor dos juros. Aí você chega no valor dos juros e vai nela, sem perceber que ela não quer juros nesse caso, tá? Então, essa aqui ela não teve maldade porque nas alternativas não tem esse número. Então, foi tranquilo. Você chegaria nesse número e fala, opa, tem coisa errada. Não, é só fazer essa fórmula. Montante é o capital que você aplicou. Qual é o capital que você aplicou? 278.500, mais os juros que rendeu. Os juros que rendeu foi R$ 68.789,50. Então, preciso colocar 2 zeros aqui. Somando, ó, 0, 5, 0 mais 9 é 9, vírgula embaixo de vírgula, 0 mais 8 é 8, 5 mais 7 é 12, sobe 1, 8 mais 8 é 16, mais 1 dá 17, sobe 1. Aqui dá 8, dá 14, sobe 1. E aqui 3. Então, R$ 349,50. E a alternativa que tem o 347 mil é... Percebe que todas têm 357 mil, né? Mas o 289 está na alternativa B de Bravo. Ou seja, ó, um valorzinho aqui que você soma errado, né? Percebe que na alternativa A tem 279. E o correto é 289. Então a banca, ela, né, na C tem 299. Então, um detalhezinho aqui, ó, um número que eu faço errado aqui, eu posso colocar tudo a perder na questão aí, tá? Então, realmente, a alternativa B de Bravo é a correta. Bem tranquila a questão, bem fácil, como eu falei, sempre é previsível as questões da banca, então sempre vai ter uma de juros, vai ter uma de sistema. Nessas duas provas em Poá, ela não cobrou equação do segundo grau, é a primeira vez que eu vejo isso, tá? Porque ela também sempre cobra uma de equação do segundo grau. Para essa prova em Poá, ela não cobrou, mas eu vou continuar trazendo outras provas aí, eu já recebi outras provas da banca Nosso Rumo,
e eu vou trazer as correções, e aí nelas eu vou ver se tem equação do segundo grau. Beleza? Sem novidades? Bora para nossa próxima, bora lá. Bora lá, produção! Questão de número 10. Essa é brinde, hein? Chegaram 957 morangos, 686 maçãs. Deixa eu colocar aqui, ó. 957 morangos, 686 maçãs e 134 melões. Continuando. No supermercado onde Flávia trabalha. Ela deve distribuir igualmente os morangos em 9 caixas. Então, vou dividir para 9 caixas. As maçãs em 6 caixas. E os melões em 4 caixas. As frutas que sobrarem, ela levará para casa. Sendo assim, é correto afirmar que Flávia vai levar para casa um total de quantas frutas? Uma divisãozinha bem boa, né, senhores? Bora lá. Aqui eu consigo dividir 9 uma vez. Aqui vai zerar. Aqui que o bicho pega, ó. Eu preciso baixar esse 5. E aqui que o pessoal erra muito. Tudo bem? 5 eu não consigo dividir para 9, mas você não pode pôr a vírgula ali. Por quê, senhores? Alguns fatores. Primeiro, porque eu ainda tenho um 7 para fazer a divisão. Então, eu não posso pôr uma vírgula, sendo que eu ainda tenho mais um número para dividir. Outro fator, eu jamais posso descer os dois ao mesmo tempo. Isso nunca. Eu posso descer os 57 ao mesmo tempo. Tem que ser um por vez. E é aqui que o pessoal acaba errando, é um outro conceito da divisão. Olha só que aula bacana, né? Já passei lá o conceito de divisão com vírgula, né, dos 3 passos. E esse aqui é o que o pessoal mais tem dificuldade. Mas pensa aqui comigo. Descer um número, regra básica da divisão. Descer um número, você tem a obrigação de fazer a divisão. Aí você vai falar assim, poxa, professor, mas não dá. Dá. Qual é o número que vezes o 9 eu chego mais próximo do 5? É o 0. 0 vezes o 9 dá 0. E aí eu faço a subtração. 5 menos 0 é 5. Tudo bem? Perceba que se eu colocasse 1, 1 vezes o 9 é 9. E 9 é maior do que 5. Aí eu não conseguiria. Então o número mais próximo é o 0. Tá bom? Baixa esse 7. Aí beleza. Quantas vezes o 9 eu chego aqui próximo? 6 vezes. 6 vezes o 9 dá 54. E aí vai sobrar 3, que é o que me interessa. São os 3 morangos que vão sobrar e ela vai levar para casa. Tudo bem? E aí, o valor correto, 106. Tranquilo, senhores? Agora ali, ó. Uma vez o 6 é 6, vai sobrar 1. Opa, vai sobrar 1, vai sobrar 0, né? Não vai sobrar nada. Baixa o 8. Uma vez, 6, vai sobrar 2. Baixa o 6. 4 vezes o 6 dá 24. Vai sobrar 2, que é o que me interessa. Beleza? Ali, eu tenho que juntar. 3 vezes o 4 dá 12, vai sobrar 1. Baixa esse 4. 3 vezes o 4 dá 12, vai sobrar 2, que é o que me interessa. Então, quantas frutas vão sobrar? 3, mais 2 dá 5, mais 2 dá 7. 7 frutas aí, que está na nossa alternativa. Deixa eu dar uma olhada. C, de salsicha. Você vai perceber aí que nas questões de matemática vai ter bastante alternativa na C aí, tá? Então, a banca de 8 questões, eu acho que 4 ou 5 ela colocou C. Então, aquela pessoa que chutou tudo na C, ela foi bem na prova, pelo menos em matemática, tá? É um erro que algumas bancas acabam cometendo. Mas a alternativa C é a correta, bora para nossa próxima. Bora lá. Bora lá, senhores, dando continuidade, só dar uma explanada aqui, é o seguinte, na data de ontem teve o TAF para a GCM de Cotia, eu costumo muito ir nos TAFs, né, fazer provas também eu faço, algumas, né, quando não é muito longe, eu acabo indo com meus alunos, faço provas, e ontem eu fui visitar lá no TAF de Cotia, foi muito bacana, um sol tranquilo, né, 35 graus na sombra, estava muito gostosinho, e é muito bacana encontrar alguns alunos aqui do YouTube, meus alunos do curso online, né, muito bacana, a gente acaba tirando várias fotos, e a gente está sempre lá para incentivar, porque o seu sonho de ser policial é o meu sonho. Então, ver vocês aí, né, avançando nas fases e principalmente tomando posse no concurso é o que mais eu desejo aí. Então, parabéns a todos que fizeram o TAF na GCM de Cotia, que dê tudo certo para vocês lá. Espero em breve estar no seu TAF, né? Não sei qual concurso você está fazendo, mas nos próximos dias, por exemplo, vai ser marcado aí o TAF para a GCM de Votorantim, eu estarei lá. Então, tem muitos alunos do meu curso que passaram nessa prova de Votorantim, então eu estarei lá, de repente, se você estiver nessa prova aí,
me chama lá, fala, professor, assiste suas aulas no YouTube, a gente tira uma foto. Não tem vergonha. Só me chamar, tudo bem? Porque o astro é você que está aí estudando, se dedicando e entendendo que matemática é a cereja do bolo, né? Tem muitos alunos que, infelizmente, né, eu vejo isso nos grupos, né, o pessoal comentando, nem estudo matemática, eu chego lá e chuto tudo numa alternativa só. E às vezes o cara fica fora do concurso, ou quando passa mal classificado. E, poxa, você percebe que não é tão difícil? Que dá para desenrolar algumas questões? Claro que vai ter uma ou outra questão que é da NASA, ela é difícil mesmo. Eu tenho dificuldade em algumas questões. Você acha que nessa primeira questão aqui de sistema, eu falei, poxa, tá estranho, né, dando número com vírgula, mas aí você vai desenrolando, você já tem os seus conceitos na mente. Conforme você vai fazendo, fala, poxa, ou eu estou errado ou a banca errou, que pode ser que a banca tenha errado. Mas eu fiz, bateu. Se não tivesse batido, eu ia falar para você, ó, cabe recurso na questão 8. Mas não, bateu certinho. Então vai ter algumas questões que a gente realmente vai ter dificuldade. O que não pode é desistir. Falar, não, nem vou estudar isso e vou com a cara e a coragem. Isso que não pode acontecer. Espero te encontrar já no próximo TAF aí, ou na próxima prova, tranquilo? Estarei aí na prova de Itapecerica da Serra e vou fazer também para a GCM de Araçariguama, uma cidade que eu trabalhei por mais de 7 anos da minha vida, então vou lá visitar e matar a saudade de Araçariguama. Se você estiver por essas cidades, nos encontraremos lá, tá bom? Bora lá! Próxima questão é a questão de número 11. Atílio e Marcelo foram comer em uma lanchonete. Cada um consumiu um lanche triplo, que incluía, ó, cuidado, tá? Ó, cada um consumiu. Então foram os dois que consumiram o lanche. Então se um lanche é 10, mais o outro de 10 reais, 20 reais. Cuidado com a leitura aí, tá? Ó, cada um consumiu um lanche triplo que incluía hambúrguer, refrigerante e batata frita. E custava R$ 38,99. Então, ó, não sei nem o que vai perguntar, mas eu já vou anotar aqui, ó. R$ 38,99 vezes 2, porque foram os dois que consumiram e cada um comeu um lanche desse triplo, né? Atílio ainda pediu um sorvete de R$ 9,99. R$ 9,99. E Marcelo, uma garrafa de água de R$ 6,25. Beleza. Se uma nota de R$ 200 foi dada para pagar a conta, o troco correto recebido foi dele. Então, novamente, né? Uma questão de... Sai daí, moça, bem em cima da câmera. É muita petulância, né? Mais uma vez, uma questão de segundo ano do ensino fundamental, né? Onde eu vou ter que fazer ali continhas de mais e multiplicação, senhores, de verdade, né? Vamos lá. 2 vezes o 9 dá 18, sobe 1. 2 vezes 9 dá 18, mais 1 dá 19, sobe 1. 2 vezes 8 dá 16, mais 1 dá 17, sobe 1. 2 vezes 3 dá 6, mais 1 dá 7. 2 casas após a vírgula, 2 casas após a vírgula. Vamos somar ali o sorvete mais a água. 9 mais esse dá 14, sobe 1. 10 mais esse dá 12, sobe 1. 10 mais esse dá 16. Então, eu só vou somar os gastos aqui primeiro, tá? Ó, esse valor foi do hambúrguer, né? Triplo. E aquele valor ali é do sorvete, mais, né? Mas é difícil, né? Mais a água. 8 mais 4 dá 12, sobe 1. 10 mais esse dá 12, sobe 1. 1 mais 7 dá 8, mais esse dá 14, sobe 1. 8, 9, vírgula embaixo de vírgula. Então, esse foi o valor gasto, mas não é isso que ele pergunta. Ele fala que deu uma nota de R$200, que eu nem sei, nem sabia que isso existia, e eu vou tirar esses R$94 e vírgula embaixo de vírgula. Qual que é o segredo aí? Olha só quantas questões que envolvem vários conceitos que professores, essas moscas estão demais, que vários professores de ensino fundamental 1 precisam saber, né? Usar, né? Que é vírgula embaixo de vírgula, na hora que eu estiver somando e subtraindo. Na multiplicação por vírgula, tanto faz onde a vírgula vai estar. O importa é, na minha resposta, se tinha 2 casas após a vírgula, eu coloco 2 casas após a vírgula. Então, vários conceitos estão sendo trabalhados nessa aula aqui, tá? Ó. Então, eu estou fazendo subtração. O zero não tira, então pega emprestado. Só que o vizinho não tem. Pega emprestado? Não tem. Pega emprestado? Não tem. E aí só esse cara. Esse cara vira 1. E esse vira 10. E aí eu vou mudar as cores para você enxergar. Só que ele tem que emprestar. Então ele vira 9 e aqui 10. Só que ele tem que emprestar. Então esse cara vira 9 e aqui 10. Mas ele também tem que emprestar. Então aqui vira 9 e aqui 10. Senhores, isso aqui parece ser tão bobo para a gente que já sabe, mas recentemente, dando aula no curso presencial, olha só o que um aluno fez. Ele simplesmente, deixa eu colocar os valores aqui, de repente você comete esse erro aí. O que a pessoa fez? Pegou emprestado, colocou 10, colocou 9, colocou 8 e colocou 7, né?
E eu nunca tinha visto esse erro, e eu achei bacana. Eu falei, nossa, mano, que legal. Esses erros que os alunos vão cometendo me ajudam muito a mostrar para vocês que não é assim, senhores. Você precisa fazer isso aqui, ó. Coloca o 10 em todos, só que aí tem que emprestar. Então você corta e vira 9, corta e vira 9, corta e vira 9. Só o último que vira 10. E não 10, 9, 8, 7. Né? De repente você comete esse erro aí. Então por isso que eu estou mostrando que isso aqui tá errado, tá bom? E aí, claro que as contas não vão bater, né, senhores? Eu nunca tinha visto esse erro, mas é muito bacana, a gente vai aprendendo muito com os erros dos alunos. 10 menos o 2 dá 8, 9 menos o 2 dá 7, 9 menos o 4 dá 5, 9 menos o 9 dá 0 e 1, não tem nada aqui, vai ser 1. Vírgula embaixo de vírgula. Então, vai sobrar de troco R$ 105,78. Deixa eu ver qual alternativa que tem o 105. Alternativa E, de helicóptero, beleza? R$ 105,78. Como eu falei, uma questão tranquila. Bastava fazer uma multiplicação com vírgula e uma soma com vírgula, e depois, claro, uma subtração com vírgula, e talvez aqui, né, essa ideia de pegar emprestado, alguns acabam se perdendo aí, tudo bem? Mas como eu falei, é uma questão bem tranquila. Bora para a nossa próxima, bora lá. Põe aí, produção, questão de número 12, falava o seguinte, ó, uma fábrica localizada em Itajaí possui 1.504 funcionários. Desse total, 940 residem na mencionada cidade. Sendo assim, é correto afirmar que a porcentagem de empregados que não, olha, tá em negrito, não moram na região mencionada é D. Olha só, a VUNESP gosta muito desse tipo de questão. Ela fala do A, mas ela pergunta do B. Ela fala dos homens, mas ela pergunta das mulheres. Aqui é a mesma coisa, né? Ela fala das pessoas que moram na cidade, mas ela quer saber quem não mora. Então, qual é o primeiro cálculo que eu faço, senhores? Pega o 1.504, que é o total de pessoas, e tira quem mora na cidade. Quando eu fizer essa subtração, eu vou descobrir os que não moram, correto? 4 menos o 0 é 4. Aqui eu tenho que pegar emprestado, fica 4. 10 menos o 4 dá 6. 4 não dá, pega emprestado. 14 menos o 9 dá 5. Então, ó, aqui são as pessoas que não moram na cidade de Itajaí. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma porcentagem. Pegar 1.504, que é 100% dos funcionários dessa empresa, e eu vou usar o 564. 564 é o que não mora. E aí eu chego direto. Por que eu gosto de fazer assim, senhores? Porque se você usar o 940, você vai chegar no valor lá. Vamos supor que seja 20%, né? Não é o maior. Vamos colocar 80%. Aí, de repente, tem a alternativa 80%. Você vai ser induzido ao erro. Por quê? Porque aí eu tô achando os 80% que moram na cidade. Mas a banca pergunta quem não mora. Então, o 80% não é o correto. O correto é o 20%, que é o que está faltando. Quando você faz já direto com os que não moram, não tem pegadinha. Eu já chego direto na questão correta. Beleza? Eu vou fazer dessa maneira e vou pedir para vocês fazerem usando o 940 para você entender essa sacada aí. Combinado? Vamos fazer cruzado. Ó. Esse cara vezes o x é 1504x. Esse cara vezes o 100 é ele mesmo, acrescido de 2 zeros do 100. Tá multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então vai ficar 56.400 dividido para 1.504. Deixa eu só dar uma olhada aqui para facilitar a minha vida. Então vai ser por 3. Se eu juntar aqui todo mundo aqui, 3 vezes. 3 vezes o 4 dá 12, sobe 1. 3 vezes 0 é 0, mais 1 é 1. 3 vezes 5 dá 15, sobe 1. 3 vezes 1 dá 3, mais 1 dá 4. Fazendo a subtração. Pega emprestado. Olha como essa banca adora pegar emprestado, né? 10 menos 2 dá 8. 3 menos esse dá 2. 6 menos esse dá 1. E 5 menos 4 dá 1. Vou baixar esse 0 aqui. E agora? Deixa eu ver. 7 vezes. Vai facilitar bastante. 7 vezes o 8. 7 vezes o 4 dá 28. Já estou pensando lá na frente. 7 vezes 0 é 0, mais o 2 dá 2. 7 vezes 5 dá 35, sobe o 3. 7 vezes o 1 dá 7, mais o 3 dá 10. Vamos fazer a subtração. Pega emprestado. 10 menos o 2, 10 menos o 8 dá 2. 7 menos o 2 dá 5. 2 não dá, pega emprestado. 12 menos esse dá 7. E 0 menos 0 é 0. E 1 menos 1 dá 0. 752 eu não consigo dividir. Então é vírgula lá e um 0 aqui. E agora vai ser 5 vezes. 5 vezes o 4 dá 20, sobe o 2.
5 vezes 0 é 0, mais o 2 dá 2. 5 vezes o 5 dá 25, sobe o 5. 5 vezes 1 dá 5, mais o 5. Peraí. Peraí que eu me perdi. 5 vezes isso dá 25. Fica o 5, sobe o 2. Sobe o 2, né? De onde eu puxei esse 5 ali, meu Deus? 5 vezes 1 dá 5, mais o 2 dá 7. Você percebe que é facinho a gente inventar números e jogar a questão fora por bobagem? Beleza. Então, o meu x aqui, ó, que está embaixo da porcentagem, é de 37,5%. E aí é aquilo que eu te falei. E eu te desafio e peço para que você faça. Coloca 1504 é 100% e coloca o 940 aqui é x. Quando você fizer a conta, você não vai chegar nesse número. Você vai chegar em 62,5, né? 62,5. E aí vai que tem essa alternativa. Vou até olhar aqui, né? Vai que tenha, né? De repente a banca foi maldosa. Tem sim. Olha só. Percebeu aí? Por isso que já estou livrando você dessas maldades. Olha só que livramento. Na alternativa D tem o 62,5. Né? Então as bancas gostam muito. Eu já estou prevenindo você. Nem sabia que tinha, mas ó, se você fizer usando o valor que ele te dá, você chega em 72,5. 62,5. E aí, se você não entender a pergunta, você joga fora a questão. Você vai na alternativa D. Mas a correta não é a D. A correta é a E, de helicóptero também. Percebeu aí? Que ele quer quem não mora na cidade. O 62,5 é que mora na cidade. Ele quer o que não mora. Olha só, tem que ter muita atenção nisso para você não jogar a questão fora. Combinado, senhores? Então, E de helicóptero é correta. Bora para nossa próxima. Bora lá. Ué, produção, acho que as mais difíceis já foram. Agora são questões bem bobinhas mesmo, tá? Ó. A questão 13 falava assim, ó. Lídia herdou de seu avô um terreno que possui as medidas conforme a imagem abaixo. Assinale a alternativa que apresenta a área total desse terreno. Meu Deus do céu, bem brinde mesmo, né? Então, tem lá o retângulo, aqui embaixo é 12 metros e em cima 7,5 metros. E a área de um retângulo é base vezes a altura. Deu até um branco aqui. A base é 12 vezes a altura, que é 7,5. E aí, fazendo esse cálculo, 12 vezes 7,5. Esquece a vírgula, tá? 5 vezes o 12, eu sei que dá 60. Sinal demais. 7 vezes o 2 dá 14, sobe 1. E 7 vezes o 1 dá 7, mais aqui lá dá 8. Somando, 6 mais 4 dá 10, sobe 1. E aqui 9. Como tem uma casa após a vírgula, uma casa após a vírgula. Então a área é de 90 metros quadrados. Questão bem tranquila, né? Basta saber fórmula e aí não tem o que errar, né? Porque a gente faz tanto cálculo aqui de área de um retângulo que é bem fácil. Alternativa C de show é a correta. Tranquilidade? Fácil demais. Bora para nossa próxima, não tem nem o que demorar. Bora para a próxima. Se você chegou até aqui, eu acho que você já deu o seu like aí, né? Curtiu. Com certeza vai compartilhar com aquele seu amigo que está estudando aí, fazendo as provas. Então, fortalece bastante o canal aí, tá bom? Questão 14. É correto afirmar que 48,6 centímetros equivalem. E aí as alternativas todas estão em decímetro. Você precisa saber isso aqui, ó. M, decímetro, centímetro e milímetro, tá? Então, para a direita são os submúltiplos. Para cá é o Dan, de decâmetro, hectômetro e quilômetro. Tudo bem, senhores? Né? E aí é um outro conceito que cai em todas as provas da nosso rumo, tá? Essa tabela dos múltiplos e submúltiplos do método. Aí os professores arrebentaram porque o professor do primeiro ao quinto ano domina isso aqui demais. Eu aprendi com eles isso aqui. Então olha só, é 48, deixa eu só ver aqui, para a gente não errar, 48,6 centímetros. Então tá aqui, ó, 48,6. Mas as alternativas estão todas em decímetros. E você vai perceber que, geralmente, todas as bancas, elas pedem sempre o decímetro ou o decâmetro. Porque são duas unidades de medida que eu acredito que você nem sabia que existia. Se você falar para mim, ó, daqui na minha cidade dá não sei quantos decâmetros. Eu não sei o que significa isso. Então, decâmetro e decímetro a gente não usa, não são medidas usuais do nosso dia a dia, né? Geralmente a gente usa o quê? O metro, o centímetro quando é uma coisa pequena, e o milímetro quando é menor ainda, né? Ou, quando é uma distância muito grande, o quilômetro. Mas o resto aí a gente acaba não usando, né? Então, como ele quer em decímetro, o que eu faço? Eu vou ter que recuar uma casa, e quando eu recuo uma casa, eu divido para 10. E qualquer número que você vai dividir para 10, a vírgula volta uma casa.
Então, te peço de coração que você não monte isso. Não monte isso aqui. Não faça essa divisão. Esquece isso aqui. Qualquer número que você dividir para 10, a vírgula volta uma casa. Aí você fala assim, ah, professor, e se o número for assim, ó, 486, eu não tenho que montar? Não, porque todo número tem uma vírgula escondida, todo número tem uma vírgula imaginária. Então vai dividir para 10, qualquer que seja o número, ah, pensa aí, 232. Ah, eu tenho que dividir para 10? Volta uma casa. Não é mais rápido, mais objetivo? Porque vai que eu vou fazer essa divisão aqui e eu me perco. Então não faça a divisão, só volta uma casa. Então se a casa estava depois do 8, ela vem para antes do 8. Então a alternativa que tiver 4,86 decímetro é a correta. Olha só que questão brinde, né? E 4,86 também está na alternativa C. Você vai perceber que todas essas últimas são na alternativa C. Se eu não me engano, são 4 questões seguidas aí. Deixa eu ver. Não, a 12 era a E. Mas são 3 ou 4 questões aí já seguidas só na alternativa C, né? A banca, ela... E você vai perceber também, a produção está deixando aí, ó, que todas as alternativas são os mesmos números, né, ó. 4.860, 486, 4,86, 0,486, 0,0486, ou seja, o mesmo número. Se você não souber onde colocar a vírgula, né, você fala, ah, mas é só uma vírgula? É só uma vírgula que te tira do concurso. Então tem que saber fazer as divisões aí, tá bom? Então realmente a alternativa C é a correta, C de salsicha, e bora para nossa última. Bora lá. Põe aí, produção, questão de número 15, falava: um avião tem 18 fileiras com 8 assentos em cada uma. Então, calma aí. 18 fileiras com 8 assentos. Não sei nem quem vai pedir, mas provavelmente já vai multiplicar ali. Sendo assim, é correto afirmar que a capacidade total de 20 desses aviões é... E aí o resultado eu vou fazer vezes 20. Nossa, que brinde, né? Então, de 8 questões, pelo menos umas 5, 6 eram bem tranquilas. Eu acredito que a primeira foi a mais difícil de todas, tá? Ó, 8 vezes 8 dá 64, sobe o 6. 8 vezes 1 é 8 mais o 6 dá 14. E aí eu vou fazer vezes 20, né? São 20 aviões. Então, dentro de um avião cabe isso. Mas ele quer 20. Esquece o zero. 2 vezes o 4 dá 8. 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 1 dá 2. E esse zero que eu esqueci eu acrescento aqui. Fácil demais. Então, a alternativa que tem aí, 2.880, vai ser a alternativa C de novo, só que agora a alternativa C de sapato, beleza? Então, corrigi as 8 questões, espero que você tenha ido muito bem nessa prova para professor, arrebente aí em Poá, tudo bem? Espero também que essas aulas que eu estou trazendo para vocês tenham te trazido aí bastante luz para que você consiga fazer os próximos concursos da banca Nosso Rumo. Se de repente você vai fazer São Carlos e também Arthur Nogueira, embora as duas são na mesma data, então ou vai fazer São Carlos ou vai fazer Arthur Nogueira. Espero que você arrebente nessa prova aí e qualquer outra prova da banca Nosso Rumo, tudo bem? Se não der certo em uma dessas duas cidades, me chama no WhatsApp, me chama no Instagram que eu tenho um curso completo para você. Eu tenho certeza que você não vai mais ficar aí por uma questão, por duas questões, você vai arrebentar assim como os nossos alunos do Caveira Concurso têm arrebentado nas provas, né? E ido para as próximas fases. Combinado? Eu já te aguardo nessa próxima aula, só temos de tomar uma água, tomar um café, levantar aí para não cochilar e bora para a próxima aula. Forte abraço! Até lá!